Do filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, a história toda. Eu creio que Deus tem um propósito, tem alvos, há corações para serem atingidos, e eu quero que o meu coração seja um deles. Eu quero ser atingido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a uma flecha lançada, uma flecha limpa, uma flecha polida, que atinge a nossa alma e transforma a nossa vida. Então diz assim esse texto bastante conhecido: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavam a aproximar-se de casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Quando eu era adolescente, eu ouvi, acho que pela primeira vez, essa mensagem, essa pregação. E eu fiquei também indignado com esse pai. Eu fiquei indignado. Eu achei assim: mas como que esse pai pode agir dessa maneira? Primeiro o filho pede a herança antes da hora. Não se dá herança enquanto se está vivo. Era quase que como aquele filho tivesse assim: olha, eu queria que o senhor já tivesse morrido para a gente repartir a herança, mas o senhor não morreu, então dá a minha parte para eu fazer com ela aquilo que eu quero. E o outro filho, que sempre foi fiel, trabalhador, servia ao pai no campo. Notem que na mensagem ele vinha do campo, ele estava trabalhando. Ele vê aquela atitude do pai e não se conforma. Mas não é possível, meu irmão esbanjou
a herança que ele pediu adiantada, gastou ela com prostitutas, fez todo o gosto da vida dele. Agora ele volta arrependido, com a cara deslavada, a gente pode imaginar. E o meu pai ainda faz uma festa para ele. Não é possível, meu pai não está bem da cabeça. Ele fica indignado, amados. E eu olhando para a atitude desse filho mais velho, eu também fiquei indignado um dia. Eu achava injusto. Como que o pai pode tratar de maneira tão diferente dois filhos? Esse mais novo precisava, no mínimo, ser cortado de cinta antes de entrar em casa. E festa de jeito nenhum. Herança nunca mais. Agora ele vai trabalhar como os empregados. Então note, amada igreja, que essa é a postura do ponto de vista do ser humano. Não é a postura do ponto de vista de Deus. O ser humano é duro. O amor está se esfriando. Quem leu o nosso boletim sabe o que eu estou dizendo. Nós temos uma tendência muito forte a julgar, a exercer juízo, a dizer para Deus como que devem ser feitas as coisas. Nós nos achamos melhor que a maioria, então nós sentimos no direito de condenar. Olha, esse filho tem que ser condenado, tem que ter uma punição para esse filho. E aí no decorrer dos anos, conforme a gente foi amadurecendo na fé e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, conforme a gente vai caminhando com o Senhor e vendo que o nosso Deus, os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, nós começamos a conhecer a Deus mais de perto, e a gente começa a compreender o coração do Pai. Chega numa certa idade, num certo tempo da nossa vida, em que nós não somos mais tão duros, tão rígidos, como nós éramos no passado, tão legalistas, querendo que tudo fosse tão certinho. Nós chegamos nesse momento, quando nós aprendemos a olhar para dentro da nossa própria vida, a olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós temos tanta coisa para ser consertada. Nós olhamos para essa parábola, vemos os dois filhos, e a gente olha para a atitude daquele filho mais velho. Ele vivia na casa do pai, mas ele não desfrutava do que estava ao alcance dele. Ele não conseguia enxergar a bondade do coração do pai. Ele era um filho rígido, duro nas suas atitudes. Ele não consegue ter compaixão e amor pelo seu irmão que estava morto espiritualmente. Estava no mundo, estava lançado fora. Note, amados, que os dois irmãos, eles representam duas classes de pessoas. Duas classes de filhos. Nós estamos falando de filhos. Um se afasta espontaneamente da casa do pai, e você não vê na palavra dizendo que o pai fez de tudo, correu, jogou um laço no pescoço dele, segurou, amarrou no pé da mesa para ele não ir, não. Pelo contrário, o pai atende ao desejo do coração daquele filho e até dá a parte que lhe cabe, dá a parte da herança dele. O outro filho esteve presente sempre com o pai, em todo momento, mas ao mesmo tempo estava tão ausente quanto aquele que sai da própria casa. Porque apesar de ele estar junto, de ele estar presente, ele não desfrutava das bênçãos do pai. Ele poderia pegar um cabrito, um cevado, um carneiro, fazer um churrasco a hora que ele quisesse, porque tudo que era do pai também era dele. Então note, amados, que nós podemos nos identificar com esses dois filhos. Não é só o desviado que se identifica com o filho que sai da casa do pai. Há tantos que estão dentro da casa do pai que estão tão longe quanto aquele que saiu. Há tantas pessoas vivendo dentro das igrejas
mas elas estão tão distantes de um relacionamento com o pai, talvez até mais do que aquele filho que foi para fora, que foi para longe, que saiu da casa do pai. E a situação desse é tão grave quanto do outro, amados. É tão grave quanto. Aquele saiu, aquele foi, experimentou e gastou todos os bens com as coisas do mundo. Ele se jogou na lama, ele se sujou no pecado. Mas aquele, num dado momento da vida, olhou para dentro de si mesmo e para a condição que ele estava vivendo, e ele falou assim: não, eu irei e vou ter com meu pai. Eu reconheço a grande besteira que eu fiz na minha vida. Eu deixei a casa do meu pai. Os meus sonhos eram ilusões. O prazer que o mundo podia me oferecer era ilusão. Aquilo passou tão rápido. Acabou-se o meu dinheiro tão rapidamente. E nem sequer lembranças boas ficaram das noites que eu desfrutei com as prostitutas, das noites em que eu me embebedei com os meus companheiros. O texto não fala nem de lembranças na vida daquele jovem que volta, mas ele caiu em si. Caíram as escamas dos olhos daquele jovem filho, e ele diz: não, o que eu estou vivendo é um absurdo. Eu estou querendo comer a comida que é dada aos porcos, eu estou passando fome, e nem essa comida dos porcos eu posso tomar para me comer. E os empregados da casa do meu pai se alimentam do bom e do melhor. Esse filho caiu em si. Há muitos que precisam cair em si como esse filho, arrepender, voltar a uma vida de intimidade na presença do pai. Quantos desviados que você conhece? Quantas pessoas lá fora que você conversa 5 minutos e descobre que um dia essa pessoa foi íntima do pai. Talvez tenha sido até um pregador, um evangelista, um missionário, um músico, um ministro de louvor, homem ou mulher, independente. Todos os dias nós encontramos pessoas que já foram íntimas do pai, mas que se afastaram. E eu vou dizer algo: a grande maioria delas não retornam para a casa dos pais. A grande maioria permanece lá fora, porque não encontra lugar de arrependimento. Como Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura e depois não conseguiu mais reaver a sua herança. Mas alguns, como esse filho, conseguem, por graça de Deus e misericórdia, serem chacoalhados com uma situação da vida. Foi preciso que ele chegasse ao fundo do poço, passar fome, desejar comida de porcos, para que ele sentisse no coração aquilo que ele tinha perdido, e ele tomasse uma atitude que ninguém poderia tomar por ele, que era dizer assim: irei e voltarei à casa do meu pai, e direi para ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado de filho. Muitos conseguem ter esse momento na vida e voltarmos. E quando voltam, encontram a felicidade estampada no rosto do pai. Eu creio que uma das maiores alegrias do coração de Deus é quando um filho retorna à casa do pai. Eu não sei se você já teve filhos que viajaram, ficaram 2, 3 dias fora, 1 mês, 2 meses, ou que fizeram estágio, foram para outros países por trabalho. Imagina o coração do pai como fica na ausência do filho, o desejo de voltar a ver de novo. Nós vemos na atitude do pai a atitude de Deus, graça e misericórdia. O filho que deveria ser castigado aos nossos olhos é recebido novamente como filho. Tanto que o pai manda trazer para ele vestes novas, limpas, anel no dedo que significava a filiação,
é meu herdeiro, está usando o anel da família e sandália nos pés. Restauração de vida. Então a gente olha para essa atitude e a gente pode imaginar o coração do pai exultando de alegria. O texto diz que depois do churrasco houve dança e música. Você consegue imaginar o pai dançando? O velho dançando, chamando os amigos, os empregados da casa e dizendo: vamos dançar, vamos celebrar que o meu filho voltou, ganhou vida, estava morto, reviveu. Eu quero mostrar para todo mundo que esse teu filho agora está vivo, está aqui na minha casa, está debaixo das minhas asas, está debaixo da minha proteção, não está mais correndo risco lá no mundo. Então notem a alegria que deve ter invadido o coração desse pai. Mas havia um outro filho, e o outro filho estava tão distante do pai quanto aquele que saiu da casa. Ele vivia um relacionamento com o pai, um relacionamento como muitos pais e filhos vivem em algumas famílias. Nem se conversa, não se achega aos braços do pai, se levanta uma barreira, não da parte do pai, mas era da própria atitude, do próprio coração daquele filho. Ele era um filho trabalhador, um filho que fazia a vontade do pai, um filho que ia para o campo. Talvez ele se relacione mais com aquele que está dentro da igreja, que participa de todos os cultos, de todas as atividades, que vem na escola bíblica, mas que faz aquilo como um ato de religião e não um ato de adoração a Deus. Por isso que há tantos que estão dentro das igrejas, mas estão tão distantes do Pai, quanto aquele que saiu da casa. E o Senhor colocou essa palavra hoje para que os nossos corações sejam tocados, para que, se porventura alguém hoje nesse tempo se identificar com um desses filhos, possa tomar uma atitude de posicionamento, de se lançar nos braços do Pai. Porque o desejo do Pai era ter os dois filhos debaixo do seu braço, no seu peito, próximo, íntimo. O pai não queria nenhum dos dois filhos longe, mas ele não podia fazer nada, porque cada um dos filhos tem uma atitude, um posicionamento para ser tomado em relação ao pai. Eu não posso aproximar de mim a força o meu filho, assim como Deus também não pode nos aproximar à força. É espontâneo. O convite de Deus deve ser respondido de maneira espontânea. O chamado de Deus à restauração, ao convívio, ao lar, à casa do Pai, é respondido de maneira espontânea. Jesus, ele chega a amar aquele jovem rico, mas o jovem dá as costas e volta para o caminho dele, porque não conseguia abrir mão da riqueza. E nós não vemos o texto dizendo que Jesus correu atrás e arrastou ele para si. Não, o desejo de Jesus era que ele espontaneamente voltasse. Então note que é necessário um coração quebrantado. Quantos corações que estão duros dentro das igrejas e não conseguem mais sentir a proximidade do Pai. A oração se tornou algo religioso e não íntimo de Deus. A oração se tornou uma rotina fria. A adoração, uma obrigação. Quantos corações frios existem dentro da casa do Pai? Com qual desses dois irmãos nós parecemos mais? Sendo que o desejo de Deus, o desejo do coração do Pai, é que o nosso coração seja quebrantado, rendido na presença dele. Uma entrega total, um desejo ardente de voltar, um desejo ardente de se colocar na presença do Pai, de desfrutar do amor do Pai que está ao nosso alcance. Eu quero ler um versículo que me veio à memória agora, está em Eclesiastes capítulo 3.
nós não podemos perder a intimidade do Pai. E muitas vezes há algo que precisa ser feito na nossa vida para que nós podemos tornar a intimidade do Pai. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, está dizendo assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, e do capítulo 1 ao capítulo 2 ele fala muito sobre a vaidade, que a vida do ser humano se torna vaidade, o homem passa a fazer tudo por vaidade. E aí ele interrompe a fala dele sobre a vaidade, ele começa a falar sobre o tempo, que tudo na nossa vida tem um tempo, que na nossa vida há tempo para todas as coisas. E nesse versículo 2, por um bom tempo, eu entendi errado esse versículo. Eu não parava para ler com atenção. Sabe o que eu lia? Eu lia assim: tempo de plantar e tempo de colher. Quando na verdade o versículo diz tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Colher é uma coisa, arrancar o que se plantou tem outro significado. Muitas vezes, para que haja um retorno para a presença do Pai, nós precisamos dar uma olhada na nossa vida, o caminho por onde nós passamos, e olhar a semente que nós lançamos no passado, e ver o que nós plantamos na nossa vida. Porque há coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas para que nós possamos voltar na intimidade da presença de Deus. Há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Refletindo uma vez nesse versículo, eu pude olhar para trás na minha vida antes da minha conversão, do meu encontro com Deus. Eu comecei a refletir, e o Senhor dizia assim: há muitas coisas que precisam ser arrancadas da sua vida. Há muitas coisas que você plantou na sua adolescência, vícios, hábitos, pecados, que se tornaram costumes, que hoje para você não é mais pecado, de tão comum que se tornou, mas isso impede de você ter uma intimidade comigo, Deus está dizendo. Isso me impede de você me sentir verdadeiramente como Pai. Por isso que você se mantém distante de mim, Deus estava dizendo. Por isso que você não consegue, mesmo estando junto, você consegue ficar longe. Então, amados, há tempo de arrancar o que se plantou. É necessário olhar para a nossa vida e ver o que resta ainda nela de coisas que nós plantamos no passado que não servem mais. Coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida, que nos impede de ter esse relacionamento de pai e filho, esse relacionamento que a graça de Deus estabeleceu. Mas cada um pode fazer isso por si próprio. Não há ninguém que possa fazer isso por você, não há ninguém que possa fazer isso pela minha vida. Só eu posso olhar para trás e ver o que eu plantei que precisa ser arrancado da minha vida, para que eu possa ter um relacionamento pleno com Deus. E há algumas sementes que elas nascem, e elas são pequenas ervas, e você só abaixa, pega e puxa, e arranca facilmente. Mas há algumas sementes que elas estão ali há anos, e se tornaram uma árvore, com raízes profundas. E nessa nós não queremos mexer, porque vai dar muito trabalho. Ah, Deus, vai dar muito trabalho mexer nisso. Por que o Senhor quer que eu mexa justo nessa área da minha vida? O Senhor não pode deixar que a gente continue no nosso relacionamento assim? Não precisa ser 100%. Será que tem que mexer nessa raiz, nesse tronco? Às vezes corta só por cima, mas a raiz está lá. Tirou a aparência do mal, mas a raiz ficou, e volta nele, ela solta um broto. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Há tempo de arrancar o que se plantou. E às vezes para arrancar é preciso até uma escavadeira, amados. É preciso de ajuda para arrancar aquilo que foi plantado no passado, na nossa vida, que não presta, que não serve mais para nós hoje, e que é motivo
de atrapalhação do nosso relacionamento com Deus. Então a gente olha primeiro para esses dois filhos, a gente pode se identificar com um ou com o outro, e a gente olha para essa palavra. O que é que eu preciso arrancar da minha vida para eu ter esse relacionamento de pai e filho? E para a gente encerrar, nós precisamos depositar a nossa confiança no Pai. O Pai não está com o chicote levantado esperando você tomar atitude. O Pai não quer te dar uma lambada e ferir as tuas costas com o chicote. O Pai está ansioso pelo momento do conserto na tua vida. O coração do Pai bate até forte quando ele percebe que o filho está sendo restaurado. O coração do Pai se enche de alegria a ponto de querer dançar e festejar com os amigos quando ele vê que o filho está sendo restabelecido. E eu quero até estender um pouquinho mais, não só o filho que está voltando, mas aquele que estava dentro da casa, quando ele volta também para a intimidade do Pai. Então reflita isso no seu coração hoje. Veja se não há alguma área na sua vida que você precisa arrancar o que foi plantado no passado. Veja quais são os passos que você precisa dar para voltar à intimidade do Pai. E creia que Ele está cheio de alegria para te receber. Eu vou pedir para colocar uma canção. E essa canção, ela fala diretamente dessa passagem do filho pródigo. E eu quero que você, no momento que esteja ouvindo essa canção, já esteja falando com Deus, orando. E depois nós vamos orar por aqueles que quiserem vir aqui à frente. Nós vamos interceder. Então acompanhe a letra dessa canção, porque ela expressa, eu achei que ela expressa de uma maneira muito clara a alegria do coração desse pai. Então vamos ouvir. Vou pedir para apagar essas duas luzes. Também eu quero convidar o Ministério de Louvor à frente.
alegria do coração do Pai é ver que o Filho continua vivo e volta. Eu pedi ao Ministério do Louvor para estar ministrando uma canção, e nós vamos dar oportunidade para estar orando com aqueles que de alguma forma foram tocados pela palavra e desejam essa vida de intimidade com o Pai, esse retorno, essa restauração na comunhão, essa restauração na intimidade, na vida espiritual. Nós não estamos falando só daquele que um dia foi desviado, nós estamos falando de todos que precisam dessa restauração, dessa intimidade. Eu quero estar orando por cada um que vir aqui à frente. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Atingidos pela cura que o Senhor operou, pela restauração que o Senhor fez em vidas desse lugar hoje. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito tem nos conduzido. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto. Te agradeço, ó Deus, pela tua presença manifesta em nosso meio. Te agradeço, ó Deus, por aquilo que o Senhor operou no nosso meio hoje, pelas comunhões que foram restabelecidas, pela cura que o Senhor operou nas almas, no íntimo do coração de cada um. Eu rendo graças ao Senhor. Seja o teu nome exaltado, seja o teu nome honrado. Bendito é o Senhor, que é Deus, que é também Pai. Obrigado, Papai. Louvado seja o teu nome. Bendito e exaltado Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz, nem precisamos. Nós só precisamos nos colocar na obediência daquilo que Ele faz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. O amor do Pai, guarda isso no teu coração. O amor do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.